Oi, pessoal, bom dia. Olha, nosso amigo Tangram. Para essa atividade, nós vamos usar o Tangram para entender um pouquinho de fração, tá? Então, ele faz o desenho do Tangram, né? Que eu fiz aqui e recortei, né? Pedi para vocês fazerem também. E ele pergunta: qual é a fração relacionada, né, ao todo de cada pedacinho desse? Então, o todo é o quadrado aqui, ó, tá? O Tangram. Então, ele quer saber o triângulo grande, que é esse triângulo aqui, ó, triângulo grande. Que fração que ele representa com relação ao todo, né? Para eu dividir esse quadrado e obter esse triângulo, eu divido em quantas partes, ó? Em 4 partes. Então, essa fração aqui é 1/4. Triângulo grande representa 1/4 do quadrado todo do Tangram, tá? Aí, a segunda pergunta, ele fala, e o triângulo médio? Médio é esse aqui, ó. Esse triângulo médio, se eu colocar aqui em cima, ó, ele vai cobrir a metade do triângulo grande. Então, esse triângulo médio, a fração dele é a metade de 1/4. A metade de 1/4 é 1/4 dividido por 2. 1/4 dividido por 2, que dá 1/8. Tá? Então, o triângulo médio representa 1/8 do todo, que é o Tangram. Bom, aí ele pergunta, e o triângulo pequeno? O triângulo pequeno tá aqui, ó, tá? Triângulo pequeno é a metade do triângulo médio. Ó, se eu colocar aqui em cima, ele ocupa metade desse triângulo médio. Então, a fração dele é 1/8 dividido por 2, que é igual a 1/16, tá? Aí ele pergunta do quadrado. Quadrado, ele ocupa 2 triângulos pequenos. Então, a área do quadrado é a mesma área que o triângulo médio. Então, o quadrado também representa 1/8, né, do quadrado todo aqui. Então, a parte que ele representa é 1/8. E o paralelogramo? A mesma coisa. Se eu precisei de 2 triângulos pequenos para montar o triângulo, que é 1/8, para montar o paralelogramo, eu preciso também de 2. Isso quer dizer o quê? Que a área desse triângulo, a parte que ocupa, né, a fração que ocupa no quadrado desse triângulo, desse quadrado e do paralelogramo é a mesma. Portanto, o paralelogramo representa 1/8 do quadrado todo, do Tangram todo, tá? Espero que vocês entendam isso para responder essas questões, tá? Foi explicado aí, é só agora responder, não tá difícil. Ouça o vídeo, veja o vídeo e vocês vão estar respondendo aí, tá? Agora, ele pergunta aqui, ó, use uma régua para verificar as medidas dos lados do quadrado que formou as 7 peças do Tangram e escreva a razão entre eles. O que vocês vão medir? Vocês vão medir as laterais desse quadrado. Ó, esse lado aqui, tá? Como é quadrado, vocês já sabem que o quadrado tem as medidas iguais. Se eu medir essa parte vai ter a mesma medida. E é para colocar em fração, em forma de fração. Então, a medida que você achou nessa lateral aí do quadrado, você coloca aqui. Então, se você achou 5 centímetros, não é 5 centímetros, lógico, né? Mas suponhamos que a medida aí seja 5 centímetros.
Aqui embaixo vai dar 5 centímetros também. 5 dividido por 5 dá 1. Que é isso? O que é esse 1? É a razão entre as medidas do lado do quadrado. A razão entre as medidas do lado de um quadrado vai ser sempre 1, porque sempre no quadrado as medidas das laterais são as mesmas. E essa aqui, portanto, razão é. Ou vocês respondam com as palavras de vocês, ou vocês vão lá no Google e pesquisa, né? O que é razão em matemática, hein, gente? Porque em português pode ter outro significado. Em matemática. E coloque aqui. Tudo bem? Façam a atividade direitinho, continuem se esforçando. Tem muita gente fazendo, graças a Deus. Estou muito feliz com isso. Mas tem muita gente que está atrasado com as atividades. E as atividades estão postadas lá no Google Classroom. Não tirei nenhuma atividade desde a primeira. Quem entrar atrasado, começa da primeira e vai e termina todas, tá? Terminem todas as atividades que é importante para vocês, para mim, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.